Olá a todos, sou o Rodrigo Melo, sejam bem-vindos à 14ª videoaula do curso Blender 3D para iniciantes, ofertado pelo site blendernítidos.com.br. Muito bem, nessa videoaula nós iremos aprender a trabalhar com curvas, a modelar com curvas. Bem, então vamos deletar aqui o cubo inicial e vamos inserir um novo elemento, a nossa 3D View. Então, vou dar o comando Shift A, ou posso vir aqui em Add, Curve, e aqui eu tenho uma série de curvas, as quais eu posso adicionar à área de trabalho. Então, mais especificamente essas últimas dois tipos de curva, nós iremos tratar bem mais à frente, pois são bem complexas e requerem uma atenção especial. Mas vamos então entender um pouquinho sobre curvas, pelo menos com relação a essas 5 primeiras curvas. Então, temos os tipos de curva Bezier, Circle, NURBS Curve, NURBS Circle e Path, ou caminho. Então, vou escolher aqui a opção Bezier, primeiramente, e a nossa área de trabalho é adicionada uma curva. Pois bem, aqui no painel de propriedades, nós podemos selecionar a opção Object Data, e aqui nós teremos algumas configurações para as nossas curvas. Muito bem, então, inicialmente, estes elementos eles seguem alguns dos comandos utilizados aos objetos normais, né, como cubo, esfera, enfim. Então, entre eles nós temos os comandos de escala, apertando S, ou rotação, apertando R, ou movimentação, enfim. Então, nós podemos manipular este objeto da mesma forma no modo objeto. Mas a sua edição requer alguns conhecimentos específicos. Então, vamos aqui ao modo de edição, no Edit Mode, clicamos na tecla Tab e a nossa curva toma esse aspecto. Para melhor visualização, vou dar um Ctrl+ de espaço para remover o manipulador da nossa cena. Então, a nossa curva ela toma esse aspecto. Ela fica tracejada e com duas setas aqui, duas retas principais. Essas retas, né, ao longo da nossa curva, elas servem como manipuladores de forma. Então, é a partir delas que nós poderemos modificar o formato da curva. Então, novamente aqui vamos adicionar o manipulador e vamos começar a edição de curva. Então, ao selecionar uma dessas retas, mais especificamente na parte central da mesma, vou apertar para desselecionar. Então, ao clicar no centro da mesma, nós podemos aumentar o seu tamanho em quaisquer direções, ok? Podemos também rotacionar esta reta de forma a modificar também o formato da curva. Então, vou dar um Ctrl Z e eu posso rotacionar esta curva, ok? Posso dar um R X, por exemplo, também, e aqui eu rotaciono em X. Então, a questão da edição ela fica bem livre, ok? Então, vou dar um Ctrl Z. Bem, então, ao selecionar o meio, o centro dessa seta, desse segmento, nós podemos simplesmente manipular esta curva como um todo, como vocês podem ver bem aqui, ok? Muito bem. Podemos também selecionar um dos extremos de cada um desses segmentos e a partir de então também criar aí algumas modificações. Então aqui eu posiciono o cursor do mouse sobre o manipulador, escolho um dos seus eixos e aqui eu posso modificar o seu formato. Então, isso aqui se trata de um exercício de paciência. Então, os senhores aí
devem abrir um arquivo e ficar treinando esses comandos na curva, com curvas, de forma a se familiarizar com esses comandos, ok? Ela é um pouquinho diferente, então requer um pouco mais de atenção para a modelagem, dessa forma. Então, mesmo pode ser feito aqui, posso apertar a tecla G, por exemplo, e criar aqui modificações. Escolho um dos extremos, posso apertar G, de forma livre, eu modelo a curva, ou então simplesmente eu escolho um eixo, aperto Z, e aqui eu faço a movimentação apenas em Z, ou apenas em X, ou apenas em Y, ok? Então, essas são formas de se modificar o formato da nossa curva. Podemos também extrudar essa curva, podemos aumentar suas dimensões, aumentar o quantitativo de segmentos que a compõem. Então, vou apertar a tecla E, e assim eu extrudei esta curva. Então, apertarei E novamente e botão esquerdo do mouse para confirmar a edição da curva. Então, dessa forma, apertando R, Z, por exemplo, posso aqui mudar o formato da curva novamente e dar o formato desejado à mesma. Muito bem, mas consideremos que a nossa modelagem ela exija um nível de detalhamento maior. O que poderíamos fazer então? Então, vamos selecionar aqui a curva por inteiro e vamos apertar a tecla W. Vamos apertar a tecla W ou simplesmente vamos aqui neste painel lateral esquerdo, vamos clicar em Subdivide. Subdivide. E temos agora um quantitativo maior de segmentos de manipulação. Então, dessa forma, agora eu tenho um controle maior sobre minha curva, como vocês podem ver. E caso eu novamente selecione esta curva e clique em W, o menu Specials se abre e eu posso simplesmente novamente dar o comando Subdivide. E agora eu consigo dar um nível de detalhamento ainda maior para a minha curva, como vocês podem ver bem aqui. Ok? Então, este comando ele é realmente bem importante. Espero que vocês memorizem. Muito bem. Além de todos esses comandos, é bem interessante que os senhores saibam utilizar os vários tipos de curvas. Então, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, eu vou aqui deletar este arquivo, vou ao modo objeto, para facilitar minha vida, né? Então, vou dar um delete, vou adicionar uma nova curva, uma curva Bezier novamente. E, bem, então por padrão ela tem esse formato. Vou aqui extrudá-la mais uma vez. Vou extrudar em Y, para extrudá-la apenas no eixo Y. Vou pegar este manipulador e fazer com que ele se cruze aqui com a curva original. Então, tem aqui essa curva bem acentuada. Bem, ao selecionar toda a minha curva e ao clicar na tecla V, se abrem algumas opções. Este pequeno menu se abre e nele nós temos os tipos de curva a serem trabalhadas. Então podemos trabalhar de forma automática, como ocorre agora neste momento. E como vocês podem ver, nós temos aí algumas diferenças. A nossa curva, que anteriormente uma conseguia cruzar pela outra, agora essa característica não é mais possível. Nós não conseguimos cruzar uma extremidade pelo seu seio, pelo seu meio, ou por sua outra extremidade. Então
não temos mais cruzamentos como anteriormente, ok? Então, essa é a forma automática. Podemos novamente apertar V, temos a forma de vetor, e aqui nós, na verdade, agora temos linhas retas. Então, o nosso vetor, ele possui não curvas agora, mas sim nós temos vértices e cantos bem acentuados. Então, essa é a forma vetorial. Nós conseguimos trabalhar com curvas retas, como vocês podem ver aqui. Podemos também utilizar a opção Align, alinhada, onde os nossos segmentos todos ficam alinhados. E temos também a opção Free, e aí podemos fazer o que bem entendermos. O nome já diz, nós podemos cruzar uma extremidade com a outra sem quaisquer tipos de impedimento. Então, o método Free, ele nos dá mais liberdade de modelagem. Então, essas são as formas as quais a gente pode trabalhar com as curvas. Bem, então, vindo aqui neste painel lateral, nós temos aí alguns parâmetros importantes a serem citados. Entre eles, temos aqui o padrão Extrude. Aqui, como vocês podem ver, a nossa curva não passa de uma linha com apenas uma dimensão. Mas ao aumentarmos o valor de Extrude, como vocês podem ver, ela vai tomando um certo volume. Então ela cria mais duas dimensões. Na verdade, aqui ela não criou nenhum volume, mas ela tomou esse aspecto como se fosse uma fita. Ela assume apenas mais uma dimensão. Então agora a nossa fita, além do comprimento, ela tem uma certa largura. Essa característica é dada ao aumentarmos ou diminuirmos o valor de extrude, de extrusão. Então, podemos alterar esse valor de extrude simplesmente clicando com o botão esquerdo do mouse sobre este valor e atribuindo aqui um valor a mesma, por exemplo, 0.1, ou simplesmente podemos colocar o cursor do mouse sobre este parâmetro, clicar com o botão esquerdo do mouse e aumentar ou diminuir os seus valores, movimentando o cursor do mouse ora para a esquerda, ora para a direita. Então, essa é uma outra forma de modificar o valor desse parâmetro, ou simplesmente podemos clicar nessas pequenas setinhas aqui ao lado, para a direita, clicando com o botão esquerdo nessa pequena setinha, nós aumentamos os valores, e para a esquerda diminuímos os valores. Ao clicar em Offset, da mesma forma, nós modificamos aqui a aparência aqui da nossa curva, ok? Vou manter em 0. Muito bem. Então, este aspecto realmente é bem interessante. Outro parâmetro bem importante é o Bevel, e ao movimentarmos aqui Depth, a nossa curva ela toma este novo aspecto, ela ganha um certo volume. Ela ainda não está fechada, mas ela toma um certo volume ao mexermos aqui em Depth. Ao clicarmos também em Resolution e aumentarmos o valor de resolução, a mesma ela fica mais afinada, eu digo refinada, no sentido de ter mais detalhes. Então, ela toma realmente esse aspecto mais suavizado. Então, ao aumentarmos os valores de resolução, a mesma ela tem mais detalhamento. Ok? Vou manter a resolução aqui em 4, melhor, em 0. Não vou dar resolução nenhuma. Bem, então, esses dois parâmetros são bem importantes, e tem um outro parâmetro ainda, acredito até que mais importante. Digamos que vocês desejassem, no caso,
modelar um encanamento e esse encanamento possuísse várias curvas. Então, uma curva com esse aspecto não seria adequada, pois a mesma está apenas com metade de um formato de um cano, por exemplo. Então, ela está aberta. Como poderíamos fazer para a mesma se fechar sobre si mesma? Então, neste parâmetro fill, que temos half, ou seja, metade, traduzindo, nós podemos modificar, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a mesma, para full. E dessa forma, a curva que antes tinha um aspecto em 2D, agora fica com aspecto em 3D e se fecha sobre si mesma. Podemos aqui aumentar os valores de resolução, como vocês podem ver, e temos aqui praticamente um encanamento. Podemos retornar ao modo de edição e simplesmente fazer modificações no formato dessa curva, como vocês podem ver bem aqui. Então, essa é uma forma bem interessante de se modelar este tipo de forma. Ok? Então, esse parâmetro realmente é bem interessante. Vocês podem, no caso, por prática, de forma a praticar, e ir modificando aqui alguns destes parâmetros e ver o que acontece. Mas vamos falar agora de um último parâmetro realmente relevante. Então, vamos aqui ao Active Spline e vamos em Cyclic e clicamos em U. E a nossa curva, que antes era aberta, se torna uma curva cíclica. Então, ela se fecha ao clicarmos em U. Ao aumentarmos aqui o valor de U, aumentam-se também os níveis de detalhamento dessa curva. Então, realmente temos este último parâmetro mais importante a ser comentado. E por último, nós falamos apenas aqui do tipo de curva Bezier, mas nós temos outros tipos de curva. Então, aqui eu inseri a curva cíclica, um círculo, né? E ao entrarmos no modo de edição, como vocês podem ver, a nossa curva ela toma esse aspecto circular. Nós podemos então fazer as devidas edições na mesma, dessa maneira, como vocês podem ver, de forma semelhante ao que foi feito na minha curva Bezier, ok? Da mesma forma, eu posso modificar o tipo do Set Handle Type. Então, por exemplo, ao clicar em Vector, a mesma toma agora um aspecto mais reto, como eu havia falado anteriormente. Então, ela toma esse aspecto não agora de um círculo, mas sim de um quadrado. E eu posso fazer aqui as devidas modificações. Bem, senhores, essa foi a nossa videoaula sobre curvas, modelagem com curvas. Espero que vocês tenham gostado. Então, realmente, este é um meio muito interessante, principalmente para fazer a modelagem de logotipos, que vai ser objeto de uma videoaula futura. Bem, então, até a próxima. Fiquem com Deus. Nos vemos numa próxima oportunidade.